Esta é a cadeira da Annabelle, onde ela costumava sentar. Atrás de você há um boneco voodoo africano que vai tirar vidas. E este é o boneco das sombras. Todo mundo sempre diz que a Annabelle é a coisa mais famosa deste museu, obviamente. Mas ela não é a coisa mais mortal do museu. Oi pessoal, como vocês podem ver aqui do lado, este é o Museu Oculto dos Warren, Warrenology. Então, este é o lar de muitos artefatos antigos e, claro, da boneca Annabelle. Que venha, entre. E é isso. Você já viu isso nos filmes. Eles meio que replicaram, sabe? Mas acho que Elton documentou mais de 700 peças aqui dentro. E todas essas são de investigações. Algumas coisas são amaldiçoadas, algumas coisas você não pode tocar. Sempre falo pra ninguém mexer em nada aqui por vários motivos. Mas tudo tem um significado, tudo tem uma história por trás. E acho que Ed até disse que os brinquedos não são brinquedos, nem toque neles. E ele está absolutamente certo. Por onde começamos? Onde você quer começar? Digo, você quer começar onde quiser ver, ou... Sim, podemos chegar até isso. Tudo bem, legal. Eu me interesso mais pelas peças que não são tão famosas. Tudo bem, mas você está certo, é ótimo, quero dizer... Se quiser conversar sobre algo que sabe... Sabe, aqui dentro. Mas todo mundo sempre diz que a Annabelle é a coisa mais famosa deste museu, obviamente. Mas ela não é a coisa mais mortal do museu. E na verdade acabamos de receber algo do Elton. Provavelmente eu erraria a história. Ele trouxe isso há 2 dias. E é uma boneca voodoo da África, atrás de você. Isso é para proteger tribos, vai tirar vidas. Para proteger as tribos, Então é aquele cara grandão com a cabeça raspada e o metal saindo dela. E Elton entende mais disso do que eu. Mas o que ele me disse foi que cada peça de metal ali representa, vou dizer, vítima. Mas para proteger a tribo, eles sacrificavam algum tipo de animal e depois enfiavam a lâmina no boneco de voodoo. E é Ogum, esse pode ser o nome dele. Eu sei que tem algo errado. E provavelmente matou tantas pessoas quanto o número de lâminas que tem em todo o corpo. E ele simplesmente trouxe isso de volta para o museu. E claro, uma das coisas mais famosas aqui dentro, tirando a Annabelle, é isso aqui. E isso é chamado de boneco das sombras. E já foi datado. E me disseram que veio de Nova Orleans, provavelmente do início dos anos 1900. E como isso funcionava era o seguinte: se você quisesse matar alguém, você tirava uma foto dessa coisa. No verso da foto você escreveria uma maldição que não posso revelar sem pagamento. Não posso contar, mas a maldição existe. Você escreve no verso da foto, sela em um envelope e deixa para a sua vítima encontrar. Quando eles encontram, eles abrem. E eu acredito que Ed disse, posso estar enganado, que em 4 dias eles terão pesadelos com essa coisa e eventualmente morrerão enquanto dormem. Então, é a foto dessa coisa. O ruim disso é que é uma maldição de uma vez só. Então, se eu simplesmente deixasse ali e uma pessoa inocente encontrasse e abrisse, ela estaria amaldiçoada. A foto não está mais amaldiçoada, e sim a pessoa. Por isso você quer garantir que sua vítima a encontre, o que torna tudo meio instável. Então ela está cuidando do caso. Seria uma droga. O quê? Estão sempre batendo nele por dentro. Sério, acabei de ouvir. Ontem à noite colocamos medidores nele e eles chegaram ao vermelho. Isso ficou maluco enquanto batia. Então essa é a caixa que fica batendo. Aí temos esse cara aqui. É chamado de ídolo de Sandy Hook. E feio. Sandy Hook é famoso pelo tiroteio na escola anos atrás, mas isso foi muito antes do tiroteio na escola. As pessoas se confundem e pensam que tem relação, mas não tem. Foi encontrado no fundo da floresta de Sandy Hook por um jovem caçador local. Ele cresceu ali, mas se perdeu e não entendia o motivo. Ele encontrou uma clareira e, segundo Ed, havia uma pilha de pedras de alguns pés de altura. Isso ficava no alto, olhando para baixo, onde havia um altar de adoração ao diabo. Obviamente, isso acontecia lá. E o garoto se perdeu tentando sair da floresta. Eventualmente, ele conseguiu encontrar o caminho para sair. Um cara estranho, sinistro, mostrou para ele o caminho de saída. Ele chamou a polícia, que foi ao local e encontrou isso. Depois chamaram Ed, demonologista, que trouxe isso para cá. Mas o problema era o cara que estava na floresta seguindo o garoto. Ed sabia quem ele era. Ele era um sumo sacerdote do diabo, de um culto de adoração ao diabo.
Ele queria seu ídolo de volta, mas Ed não devolveria. Ele lançou uma maldição sobre Lorraine, que permaneceu com ela por vários dias, até que vários padres a removeram. Mas ele queria aquilo de volta, queria muito, e Ed se recusou a deixar aquela coisa voltar para o público, então ela ficou aqui todos esses anos. É feita de cimento e argila, todo tipo de sucata, mas ele colocou tantos detalhes nela. Esse cara fez isso. Não diria que colocou muito amor, mas sim muito ódio. Definitivamente foi sua obra-prima. Com certeza ela tem uma aparência estranha. Eu não consigo imaginar andando na floresta e vendo isso. A uns 4,5 metros acima, em cima de pedras, olhando para baixo. Deve ter assustado muito aquele garoto. É. A gente tem muita atividade com isso. E claro, né, a boneca das sombras também gera muita atividade. E esse cara aqui, a gente tem muita atividade com esse brinquedo. E isso é uma daquelas coisas que não são brinquedo. Pode parecer um brinquedo, mas não é um brinquedo. O filme Invocação do Mal 3 é sobre esse caso, apesar de não mostrar isso no longa. Mas Arne Johnson, que é um amigo, ele é aquele cujo irmãozinho da namorada na época foi possuído pelo diabo. E os Warren estavam fazendo um exorcismo nele. E Ed disse que aquela coisa atravessou o quarto, dizendo que todos eles iam morrer. Ela começou a se mexer, ganhou vida. E Arne pegou um taco de beisebol e quebrou ela, e é por isso que está quebrada. Tentamos consertar anos depois. Mas Arne realmente confirmou isso também. Sabe, ele foi para a prisão por assassinar seu melhor amigo e não se lembra de ter feito isso. E essa é uma outra história, sabe? O diabo me obrigou a fazer isso. Eu digo, sim, eu era uma criança quando isso estava acontecendo, na verdade. Eu não sabia quem eram Ed e Lorraine na época, mas me lembro de ficar grudado na TV quando criança assistindo isso nos nossos programas de notícias. Estamos tendo muita atividade por causa disso. É impressionante quanto recebemos. E aqui, a cruz do caso Terror em Amityville. Esse é o objeto real e valioso do caso. Essa é a cruz da casa que foi dada aos Warrens. Então tem muita coisa famosa aqui embaixo. Então isso teria estado na casa. Isso provavelmente era dos Lutzes. Eu realmente acredito nisso, ok? E temos mais artefatos desse caso aqui embaixo. Mas sim, foi dado a eles. Então sim, isso teria ido para os Lutz, para a casa dos Lutz. Porque é interessante. A irmã dele, eu sou casado com a irmã dele. Temos um podcast de crimes reais e nesta semana, no episódio de Halloween, vamos falar sobre os assassinatos da família DeFeo. Então, hoje mesmo eu gravei nosso podcast antes de sairmos e fiquei falando sobre isso o dia todo. Então é meio louco. O caso todo do List é realmente interessante. Eu li sobre ele umas 100 vezes, diferentes cenários, até os detalhes da perícia. Sabe, eu li tudo isso e acho fascinante. Sim, encontramos o teste do detector de mentiras na casa da família Lutz. Foram cerca de 20 perguntas, feitas separadamente por ordem judicial e documentadas pelo tribunal. Passou em todas as perguntas. Sério? Sim, encontramos nos arquivos do Ed. Encontramos. Isso é loucura. Sim, foi isso. E eu fiz isso. Acho que era datado de 1980, talvez. Onde estava, eles foram sim, então foi por ordem judicial. Sim, para nosso último conjunto. Constantemente, lá de novo. Ele bate. Simplesmente faz isso. Quero dizer, é engraçado como você fica insensível aqui dentro. As coisas que acontecem aqui. Para mim, quando ouvi pela primeira vez, fiquei tipo, meu Deus. Talvez nas primeiras 150 vezes. Agora é tipo, está batendo. Ontem à noite tivemos uma investigação. Tivemos pessoas, vencedores de concursos aqui embaixo ontem à noite. E o garoto realmente fez algo que eu nunca tinha pensado. Eu deveria me envergonhar de mim mesmo. As pessoas colocaram medidores contra isso. Deu uma batida, ficou maluco. É uma torneira. Então eu fiquei tipo, beleza, estou envergonhado de mim mesmo. Eu falhei como investigador. O que é esse capacetinho ao lado do capacete? Certo? Eles são nojentos. Ou se são máscaras de Halloween. Mas o que eles faziam, e eu não sei a palavra de novo, estou falhando como investigador. Elton sabe o nome disso. Você coloca e realmente se concentra e você quase vira aquele personagem na sua cabeça, se sente super forte ou algo assim. Crimes foram cometidos contra outros usando essas máscaras. Existe uma palavra para isso, mas não lembro qual. Mas todas essas máscaras foram usadas durante esses crimes contra pessoas. Então o criminoso usava a máscara. Você passa a focar naquela máscara no espelho e realmente assume o ser da máscara que está usando. De que tipo de crimes estamos falando aqui?
Crimes reais e horríveis cometidos diretamente contra outra pessoa? É. E sim, isso é, se não me engano, da Inglaterra, Primeira Guerra Mundial. É um sapato com um osso, com um pé dentro. E eles encontraram isso em uma parede. E nós recebemos isso. E eles disseram que o pé realmente bate. Bur, 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 e nós já ouvimos ele batendo antes. Nós já tivemos encontros paranormais. Você ouve ele batendo, o pé começa também. Não sei o que está acontecendo com isso, mas não é bom. Mas é um pé humano de verdade. Tem um pé humano ali. Precisei consertá-lo outro dia no condado de Perry, pois trabalho em patologia. Não me incomodou muito. Demais, precisei consertar os ossos do pé. Isso é loucura. Pensei, tudo bem, não estou empolgado, mas farei. Vou ter que morrer. É, né? Exatamente. Né? E quanto a todos esses itens? Então eles são todos de casos diferentes. Tudo, tipo, quando a gente investigava casos, muitas vezes as pessoas só queriam se livrar das coisas. Quantas vezes por semana a gente recebe coisas pelo correio de desconhecidos, Dylan? Vou te mostrar uma boneca que recebemos outro dia da Austrália com uma carta de 3 páginas. É impressionante. Elton entrou em contato com a pessoa na Austrália que respondeu com mais evidências. Uau! Então, nem todo dia não deveria dizer isso. Várias vezes por semana recebemos coisas, às vezes é lixo, às vezes é incrível. Então, muitas dessas coisas vieram disso, ou são coisas que Ed coletou em diferentes casos. E algumas delas são só porque Ed gostou de como parecia, sabe? E colocou ali. Mas é que praticamente tudo aqui, tudo em que você toca ou olha, devo dizer... É de casos? Eu diria que 98% das coisas. Parte do resto está aqui porque Ed amava o Halloween. Às vezes ele punha um cara assustador ali em cima só para criar clima. Entendo, é uma boa ideia. Ele era um contador de histórias. Ele era preciso e sabia te envolver nas conversas, adorava isso. Sempre digo que isso faz parte do charme dele, dessas coisas. Isso provavelmente é minha coisa favorita. Não sei por que gosto tanto. Há um motivo. Esta é a boneca de bruxa da Nova Inglaterra. E o voodoo já foi comum na Nova Inglaterra. E o que você faria se estivesse irritado com um dos seus vizinhos ou algo assim, era roubar um móvel deles. E você realmente faria uma forca que fica debaixo da lápide. Você roubaria algumas roupas deles ou qualquer coisa que pudesse pegar, restos de cabelo, qualquer coisa que conseguisse. Você faz um boneco para eles, pendura na forca, mas dentro do vestido há um gancho. Com esse gancho, pendure um pedaço de carne de porco fora do quarto deles, numa árvore sob a janela ou em outro lugar. À medida que a carne de porco apodrece, eles morrem lentamente. O interessante é que, ao perceber o que acontece, você sai, pega a carne de porco do gancho e se salva. Você pode mesmo acabar com essa maldição. Acho que é por isso que gosto tanto disso. Você pode acabar com isso. Acabar com isso. Você pode acabar com isso. Você só precisa perceber que tem um pedaço de porco lá fora com o seu nome. O que tem nessas caixas? Essas caixas, na verdade, eu costumava guardar um artefato nelas. Não está mais lá. Mas eu esqueci qual era, mas provavelmente era uma das coisas que a gente não podia tocar. E ele realmente lacrou isso. E eu não mexo porque está escrito não mexa. Eu não mexo nisso. Quer dizer, você pode dizer que eu sou supersticioso ou só um bobo. Mas sabe, eu acho que não vou mostrar para você agora. Mas acho que todos nós fomos afetados por aquela boneca ali atrás de mim. Todos nós aprendemos nossas lições em algum momento. Eu sempre digo para as pessoas, eu não respeito ela, mas respeito os limites ao redor dela. Vou te mostrar ela em 1 minuto, só virar aqui, depois te mostro outras coisas. É interessante também, tipo, ver uma estaca usada para matar um bebê junto com a própria mãe, como sacrifício para o diabo. Esses são casos diferentes. Ele também citava seus livros e casos diferentes. E você sempre consegue reconhecer a escrita do Ed. Acho que você já percebeu isso agora. Ele adorava escrever desse jeito meio ondulado. Meio que uma fonte meio sinistra. Isso foi antes de existirem fontes de computador. Esse cara estava à frente do tempo, né? E rapidinho, uma curiosidade. Quando a gente saía desse cômodo, antes mesmo de Elton comprar a casa, sempre fazíamos questão de deixar todas as luzes apagadas aqui e o cômodo trancado. E eu estava com Chris, alguém da Nest Bar e outro investigador. E ele basicamente está no comando das coisas agora. Nós entramos aqui e nós entramos por aquela porta. Estava escuro. A luz estava acesa e ele ficou irritado. Meu Deus, alguém deixou a luz acesa, isso pode causar incêndio. Então fomos desligá-la.
Quando chegamos lá, ela estava apagada, mas o estranho é que a lâmpada estava desparafusada. Aquela estava acesa. A única luz acesa em todo este cômodo era aquela luz. Fomos lá e vimos que a lâmpada estava totalmente desparafusada. Isso foi durante a transmissão ao vivo na primeira noite de filmagem com o Elton. A luz apagou e percebemos que estava desparafusada. Então isso bagunça com a eletrônica aqui embaixo. Vai bagunçar com a sua cabeça aqui embaixo também. E essas são as coisas do Elton, as coisas mais novas que ele colecionou de vários lugares. Quero dizer, é meio legal. Nós estávamos investigando na outra noite. E eu acho que um dos dispositivos ficava dizendo, na verdade tínhamos um feixe de laser aqui, e ele continuava sendo interrompido. Então sabemos que tinha alguma coisa aqui. O dispositivo repetia, tabuleiro diabo, tabuleiro diabo. E Elton finalmente percebeu. Meu Deus, esta tarde, eu acabei de receber aquele tabuleiro duplo. Porque o dispositivo ficava dizendo tabuleiro do diabo, fale no tabuleiro. Ele continuava dizendo isso. E isso meio que me assustou um pouco quando ele percebeu que os bonecos não estavam assombrados. Foi muito legal. Ele os pegou de um colecionador de coisas estranhas, o que é meio interessante. Ele está colecionando esses e vai explicar mais porque ele entende disso, mais da África. Esses eram bonecos de voodoo da região da África onde ele estava. Bonecos de voodoo de verdade, não os bregas com alfinetes. Na verdade foi assim. Mas quando eu digo que recebemos coisas pelo correio, recebemos ela quando voltamos, há cerca de 2 semanas. Tinha um pacote da Austrália. E nós abrimos e tinha essa carta de 3 páginas aqui da mãe que realmente enviou pra gente. Ela estava realmente desesperada, mas eles não perceberam. Ela acreditava que a boneca assombrava sua família e só ligaram os pontos depois. Pelo que li na carta, a filha dela teve câncer e entrou em remissão após a boneca sair. O menino sofria mordidas e queimaduras. E eu acredito que Elton estava entrando em contato com eles para conseguir as fotos reais das mordidas. Ela juntou todas as evidências. A vida dela simplesmente desandou. Um dia, ela percebeu a conexão porque a menininha era um pouco psíquica. E ela continuava dizendo que tinha algo errado com a boneca. Eu tenho medo da boneca. Então eles mandaram para a gente. Eu não sei o que ela pensa da gente. Não, sério. Ela provavelmente estava desesperada e queria se livrar disso. A carta diz, se quiser se livrar disso, faça o que achar melhor. Incluímos aqui com outras coisas recebidas de estranhos buscando ajuda. Não querem publicidade, só se livrar disso. Então recebemos. Você assistiu Invocação do Mal 4, já comentou com alguém? Esse é o espelho famoso. Ele é baseado em... Agora, esse espelho nunca esteve na Casa Smell. O James Wan, ele é famoso por fazer isso, cara ótimo. Mas ele pega 2 casos e combina eles. E ele pegou o caso do espelho e combinou com o caso Smell, sendo que isso nunca esteve naquele caso, mas foi isso que apareceu no filme. Um homem enlouqueceu sentado diante desse objeto, tentando falar com o outro lado. Luz vermelha, sentado no escuro, tentando se comunicar. Ele disse que conseguiu fazer contato, mas enlouqueceu. E acabou vindo parar aqui depois que várias pessoas continuaram vendo rostos olhando de volta para elas. Agora o levamos em turnê. Pessoas tiraram fotos. Coisas observavam de dentro do espelho. Recebemos gravações frequentes desse espelho. Há muita atividade nele, sendo provavelmente um dos objetos mais assombrados do museu. Qual a origem desse espelho? De onde veio? Esse era o homem. Ele queria entrar em contato com seus parentes mortos. Ele era obcecado por isso. Então ele sentava na frente do espelho, com uma luz vermelha atrás dele, encarando o espelho. Ele enlouqueceu aos poucos. Quer dizer, ele já devia ser louco, né? Mas dizia que fez contato e estava funcionando, ninguém acreditou nele. Quando o espelho passou de casa em casa, todos reclamaram que viam pessoas olhando de volta para eles. Assim ele realmente conseguiu fazer contato. E foi aqui que estávamos gravando ao vivo, na verdade, com o Elton e eu. E o Nick era o cinegrafista. E você pode assistir isso em vídeo. O Elton estava parado ali. Eu estava ali do outro lado e você me vê virando. Eu disse... Estou ouvindo alguém sussurrando aqui. Captamos isso no áudio, melhoramos e estava vindo bem daqui. Frases inteiras saíam daquele espelho. É meio assustador. Sim, é isso mesmo. Isso veio de Connecticut, era um órgão antigo. Estamos estudando isso agora para entender como funciona. Está aqui há muito tempo, mas estava coberto. Acabamos de redescobrir. Acho que Elton sabe muito sobre esse caso. O prédio não existe mais, mas era muito assombrado. Ele tocava sozinho. E se você... Estamos esperando ele tocar, mas é um órgão antigo que foi construído em... Qual é o ano ali?
Eu gosto de usar óculos, mas 1873. É um órgão de tubos, precisa de ar para funcionar. Não está funcionando, estou esperando ele tocar. Mesmo sem nos importarmos, ele tocava sozinho repetidas vezes até se livrarem dele. Veio parar aqui. E terror em Amityville, isso na verdade é um chaveiro que foi dado pelos Lutzes para Ed da própria casa. Quero dizer, há tantas pequenas histórias aqui dentro. Como todas essas coisas. Tudo isso aqui... Certo, tem muita coisa aqui. De novo, algumas são adereços. Ele adora o Halloween, blá blá blá, mas algumas dessas coisas são amaldiçoadas. E foi dado durante casos que ele estudou. Eu fui com ele uma vez, anos atrás. A polícia estadual os chamou e houve sacrifício de animais, acho que em West Haven, Connecticut. E nós entramos nessa velha fábrica de borracha que estava abandonada há anos. E havia um altar lá dentro. Havia vestes lá dentro. O chão estava cheio de cocô de galinha. Eles ainda rasparam um pentagrama gigante ali. Foi esse o tempo que passaram lá. Eles encontraram cabras e galinhas mortas lá dentro. Acredito que Ed disse que o próximo passo seria um sacrifício humano. Quando descobriram isso por acidente, a polícia se envolveu. Ele provavelmente impediu isso e salvou uma vida ao expor isso. Acho que saiu nas notícias também. Mas foi uma das sensações mais estranhas entrar em um prédio com ele e ver isso no meio de um prédio abandonado. Era enorme. Isso é loucura. Bem no centro havia esse altar lá dentro. Sabe algo sobre essa bandeira? Não, eu não sei. Sim, então o Tony está indo com a gente para revisitar muita coisa. E como eu disse, esse lugar estava cheio de coisas até o Elton chegar. E nós realmente organizamos tudo. Descobrimos muitas coisas que estavam nas paredes, atrás de quadros e tal. Então estamos pesquisando cada item deste prédio. Tem a Pérola da Morte, que na verdade foi dada a uma noiva como presente. Ela foi passada para uma família e uma mulher a colocou. É estranho. Ela começou a estrangulá-la e precisaram tirar a pérola. Outra pessoa colocou a pérola e tiveram que quebrá-la do pescoço, pois estava tão apertada que cortava o ar. E acabou vindo parar aqui, obviamente, junto com laços de outono vindos da Inglaterra. Eu me lembro quando recebemos aqueles que Kid comprou em um leilão. Não sei por que ele comprou aquilo, mas comprou. Ele disse que teve pesadelos terríveis todas as noites desde então. Foi a mãe dele que mandou pra gente. E tem tanta coisa, tipo, você quer ver o principal ou eu te mostro algo muito legal antes, certo? Tipo, essas coisas aqui. A nova edição. Acabamos de colocar isso aqui e Elton salvou. Eles estavam do lado de fora, um pouco desgastados pelo tempo, mas são de um caso famoso em Bridgeport, Connecticut, o caso da rua Linkley, e foi algo gigantesco aqui. E esses eram daquela casa. Eu não sei como Ed conseguiu eles, mas ficaram no quintal por anos. E Elton, sendo Elton, sabe, meio que salvou eles e trouxe aqui pra dentro justamente na outra noite. E eles são realmente impressionantes. Esse caso foi famoso. Até policiais testemunharam durante esse caso. A geladeira estava rolando pelo teto 1973. Vou chutar esse ano 74. Mas as pessoas podem pesquisar e encontrar. É realmente impressionante. O caso em si, policiais testemunharam o que viram naquela casa. Foi uma loucura. E então veio daquele caso. E antes de mostrar algo, isso aqui é a cadeira da Annabelle. Ela costumava sentar nela. Quer ver ela? Claro. Ela. É loucura. Vou te explicar muitas coisas, mas aquela coisa costumava sentar ali. Ed me contou a história pessoalmente. Estava, vou dizer, solto. Odeio essa palavra. Ainda não havia caso. E ficou lá. E Ed disse que um padre, que era amigo da família, apareceu. Ele contou ao Ed, que me relatou essa história. Vou resumir como ele contou. Rick, o padre queria ver seu boneco do diabo. E Ed trouxe ele aqui embaixo e disse, não toque em nada. Ele falou, Rick, o que você acha que ele fez? Ele pegou o boneco e disse, Deus é mais forte que o diabo. E jogou de volta na cadeira. E ele disse, Rick, ele está certo, Deus é mais forte que o diabo, mas nenhum padre é. O padre contou que voltava para casa após levar uma bronca de 1 hora do Ed por mexer nas coisas. Ele olhou no retrovisor e aquela coisa estava encarando ele. Ele perdeu o controle do carro, colidiu com um caminhão e ficou paralisado da cintura para baixo. Então, essa coisa realmente entrou no carro e fez isso com ele. E Lorraine disse,
E não podemos mais ter contato áurico com isso. Nada de contato com a pele. Então ela mandou construir esse estojo. Este é o estojo original da Annabelle, o estojo verdadeiro. Está preso na parede e não conseguimos tirar. Mas quando a gente costumava tirar com os Warrens, a gente levava para Lorraine e levava para diferentes lugares. Na verdade, encomendamos uma maleta de viagem. Agora, o problema era que a gente tinha que ficar transferindo ela de um lado para o outro. Você não pode tocar nela, então mandamos fazer essas luvas. E essas luvas são abençoadas toda vez que as usamos. Dentro desses dedos há relíquias sagradas. Você pode colocá-las, não vai te machucar. Eu as coloco quando preciso consertar. Seus dedos tocam as relíquias sagradas, mas não o material diretamente. Às vezes a cabeça dela cai para frente, o que é perturbador e precisa ser corrigido. Recentemente precisei consertar isso e estava com um padre. E eu basicamente contei até 3, sentei e ele me abençoou enquanto eu fazia isso. Eu abri, destranquei e arrumei a cabeça dela. Eu tento não fazer, tento deixar ela, eu não absorvo isso. Eu acho que eu não gosto disso. Fechei a porta, 20 segundos depois ele me abençoou e também a caixa. E esta caixa, para transferi-la, tivemos que repetir esse mesmo processo várias vezes. Então Dan Rivera teve a ideia: sei construir, vou fazer uma caixa para transportarmos e será a definitiva dela. E ele construiu isso e ela nunca sai dessa caixa. E embaixo dela há relíquias sagradas ao redor dela. Ela está sentada em um banco com a oração de Deus gravada no banco. Ele colocou 3 cruzes nele para a Trindade, uma de cada lado, e elas estão lacradas para o caso de alguém dizer: ei, está aberto, não está. Elas estão lacradas por dentro com plexiglass. E a caixa eu posso tocá-lo, não vai te machucar. Mas a própria caixa, o verniz tem óleos sagrados. E quando aplicaram esse acabamento é para que ele seja abençoado constantemente. Não constantemente, mas com bastante frequência. Em turnê são 4 ou 5 vezes por dia e viajamos com um padre. E a gente tenta não abrir. Na verdade, alguém me perguntou sobre aquela placa, o que é, porque está escrito aquilo. Está escrito aviso, positivamente não, e era para estar escrito abrir. Lembro da minha resposta quando perguntaram por que não conserto isso. Eu disse: não vou gastar 20 minutos com aquela porta idiota aberta tentando consertar a placa. Não vou fazer isso. Então a placa vai ficar do jeito que está. Eu falo: só completa o que falta. Está escrito aviso positivamente. Não, só completa o que falta. Só não faça nada. Só deixa do jeito que está. Aquela coisa, sabe? Eu acho que é responsável por alguns acidentes e tal. Sabe? E eu gosto de esclarecer para as pessoas que estão assistindo isso. Ela não matou nosso investigador. Ele era nosso amigo, como um irmão para muitos e nossa principal referência. Ele sabia lidar com ela. Esteve muito doente por anos, mas não contamos ao público porque era pessoal. Agora, com o laudo da autópsia, isso pode ser dito. Ela não teve nada a ver com isso. Eu não gosto de dar crédito a ela por algo. Eu nem deveria dizer ela, por algo que não fez. Ela quer o crédito. E não fez isso. Online, quando repetem essas histórias falsas, parte o coração, machuca a família e não é verdade. E ele não estava com ela. Ela estava. Ele não estava no quarto com ela. Ela estava, na verdade, no prédio onde estavam mostrando ela. Ele estava sozinho. Ele não se sentia bem e foi deitar. E foi uma tragédia que virou um circo. Certo. Então. Então, para as pessoas online também, o que é a história de Annabelle? Então foi isso que o Ed nos contou. A história. Ouvi várias versões, mas Ed dizia que essa era a primeira. Acho que tudo começou com 2 estudantes de enfermagem, como em Invocação do Mal. É mais ou menos preciso, não exatamente, mas eles deixaram algumas coisas de fora. Mas aparentemente uma das estudantes, que tinha 19 anos, se não me engano, a mãe dela estava indo visitá-la, parou em um brechó e ficou estranhamente atraída por essa boneca. Ela comprou para a filha de 19 anos sem saber o motivo. Ela morreu. Agora percebemos que a boneca provavelmente já tinha sido colocada lá amaldiçoada. Certa vez perguntei ao Ed, por que alguém faria isso? Ele respondeu: Rick, por que alguém colocaria um alfinete em um doce de Halloween só para causar caos e dor? Ele realmente me disse algo alarmante, provavelmente. Acontece muito, toque minhas costas. Sim, isso é pergunte para mim, isso não é incomum, sim. Algo assim. Só não é um problema comum. Agarrou a parte de trás da minha camisa?
Foi exatamente o que ocorreu com o Matt. Puxaram a parte de trás da camisa dele. Sério? Sim, primeira vez aqui. Sim, exatamente. Você pode me ver pulando. Não estou porque acontece. É assim que você acaba ficando anestesiado com este lugar. E não se assuste, quero dizer, está mais ou menos tudo bem. Você pode se assustar um pouco. É interessante, está tentando chamar sua atenção. Falamos sobre isso e muita atividade ocorre. Ontem à noite os medidores dispararam enquanto conversávamos. Mas sim, então acabou provavelmente sendo amaldiçoada antes. Ela foi colocada lá para aterrorizar as pessoas. Ed me contou que muitos adoradores do diabo amaldiçoam objetos e os deixam em brechós como a Goodwill. Só para as pessoas pegarem. As vidas delas desmoronam. Sabemos disso, mas há muito que desconhecemos. E muita coisa vem disso. Muitas assombrações vêm de coisas que as pessoas compram em brechós. Mencionaram isso às estudantes de enfermagem. Ela não entendia porque a mãe comprou e deu uma Raggedy Ann, só deixou no quarto. E parece que ela continuava surgindo na sala de estar. E elas acharam que era uma brincadeira no começo, como se uma estivesse pregando peças na outra. Eram duas colegas de quarto. E eu acredito que Ed disse. O braço dele se mexeu. Então eles chamaram uma médium. A médium disse que provavelmente ou ela foi alimentada com informações por essa coisa demoníaca que está lá, ou ela realmente não era uma médium. Mas ela fez isso. Piorou quando ela contou que Annabelle, uma garotinha, foi atropelada na frente do prédio e que seu fantasma estava lá. Agora, as estudantes de enfermagem começaram a sentir pena dela e a fazer roupas para ela. Acho que o Ed me contou que até fizeram uma festa de aniversário para ela. Elas começaram a fazer roupas e, na verdade, se você olhar bem de perto para o pulso dela, a pulseira que as garotas fizeram para ela ainda está no pulso dela. Então ela ainda está usando algumas das joias que elas fizeram para ela. Mas o problema, disse Lorraine, era que nenhum fantasma entraria em objeto assim. Era demoníaco e se alimentava das emoções dessas garotas. Então a vida delas estava ficando cada vez mais negativa. Ela brigou com o namorado que disse ter sonhado no sofá que algo pulou nele e começou a arranhá-lo durante um pesadelo. Ele acordou gritando e contou o que aconteceu. A garota ficou muito na defensiva, achando que era uma menininha. E ela falou, você está louco, é só uma boneca, mas ele sangrava do peito. As coisas pioraram e começaram a destruir nossos quartos, enquanto eles não estavam em casa prestando atenção. O apartamento estava um caos e eles chamaram um padre. E eu acredito que o padre pediu para eles entrarem em contato com Ed e Lorraine. E eles foram até lá. E pelo filme Invocação do Mal, você entenderia o que Lorraine disse. Nenhuma garotinha entraria em um objeto como esse. É demoníaco e se alimentava deles. Eles só perceberam muito tempo depois, infelizmente, que não se pode encostar a pele nele. Agora há pessoas, até Lorraine chegou a segurá-lo. Ela disse que se sentiu desconfortável, mas só percebeu o poder do objeto quando o padre se machucou. Então isso acabou virando um problema, e depois ela surpreendeu Ed construindo aquela caixa. Lorraine construiu? Lorraine soletrou para S. Não construiu, não era talentosa. Eu adoro essa mulher, mas não tinha tanto talento. Ela pode te falar sobre auras e tudo mais, mas ela não consegue construir aquilo. Ela realmente vê auras, posso falar rápido sobre ela. E eu era muito próximo, extremamente próximo dos dois. Eu até fui o carregador do caixão deles no funeral. Eu era realmente muito próximo deles. Ela costumava me provocar. Não sou muito religioso, admito isso. E ela até dizia, quando entrarmos nessas casas, se você acredita em uma pedra, essa é a sua força. Use a pedra. Mas minha família ficou assustada porque eu estava ajudando o pessoal dos fantasmas. E para ser sincero, eu nem sabia quem eles eram no começo. Eu era o fotógrafo deles. E lá estava eu como entrevistador, então eu fui até lá e estou atravessando. Minha mãe, na verdade, minha irmã, me deu uma cruz abençoada. Eu coloquei só para eles pararem de falar. Eu estava com uma camiseta, um suéter de inverno por cima e um casaco de inverno. Nevava lá fora e eu os encontrava no estacionamento de um restaurante na esquina. E Lorraine sorriu para mim e eu perguntei por quê. Ela respondeu, "O que você fez, querido?" Ela sempre me chamava assim e eu fiquei sem entender. Ela continuou, "Sua aura espiritual brilha ao redor do peito." Eu falei, "Lorraine, dá para ver isso pelas minhas roupas?" E mostrei o crucifixo. Mas aí eu continuei e perguntei, "O que mais você consegue ver, Lorraine?" E ela caiu na risada, rindo pra caramba. Mas eu fiquei tipo, "Meu Deus, essa mulher consegue ver através das minhas roupas." Ela riu. O senso de humor dela era incrível.
As pessoas acham que ela, sabe, era só essa, sabe, médium. Mas não era só isso, ela também tinha um senso de humor incrível. Então esse era o tipo de humor que a gente compartilhava o tempo todo, Resumindo o que vivi com meus pais, comecei a caçar fantasmas com eles e fui zoado por isso. Ele perguntava, o que você vai fazer? Na verdade, meus irmãos e irmãs pegavam no meu pé. O meu nem era tão ruim. Sabe, toma cuidado com esse pessoal que mexe com fantasmas, sabe? Aí depois veio aquele Caçadores de Fantasmas, sei lá quando apareceu de repente. Trabalhei com médicos na Universidade de Yale ou no hospital de Yale, mas não contava o que eu fazia porque tinha vergonha. Quer dizer, eu trabalhava com esse pessoal maluco. Aí descobriram o que eu fazia. De repente surgiram vários programas de TV e deixamos de ser vistos como esquisitos. Era tipo, uau, olha o que você está fazendo. Mas foi incrível, então foi antes de ser legal. No começo realmente não era legal. Eu explicava isso para os médicos, o que eu fazia, porque eu estava ali. Mas definitivamente é uma experiência incrível com eles, absolutamente incrível. O que eles acham? Annabelle? Para as pessoas online, Nós investigamos isso como loucos. Eu nem consigo te dizer quantas, vou dizer horas, mas se você somar tudo, seriam meses. Nós tentamos descobrir de onde isso se originou. Nós não sabemos. É definitivamente uma maldição realmente demoníaca que está lá. Nós não queremos destruir isso, porque a teoria do Ed era, se você soltar o gênio da garrafa, ele está solto por aí. Além disso, para estudá-lo, precisaríamos deixá-lo aberto e contar com alguém que pudesse servir de médium para isso. Lorraine nem gostava de ficar perto daquilo. Então estamos arriscando a vida das pessoas ao estudá-lo, então não sabemos, é quase impossível descobrir. É como você rastreia algo assim, porque se alguém aí fora conseguir descobrir, avise a gente, porque passamos incontáveis horas só tentando entender essa coisa. Mas, de novo, de um padre a pessoas inocentes, qualquer um de nós. O que eu acho que nem eu gosto de entrar nesse assunto, porque, sabe, tem batidas, é isso, pessoal, sabe? Foram claramente 2 batidas. É engraçado. Foi tão alto, mas é o que esse lugar faz. Odeio dizer, mas já estou acostumado e calejado com este lugar. Isso me arrepiou, foi muito legal. Nós já tivemos, como eu disse, vozes saindo de cantos desse lugar. E as evidências que conseguimos aqui embaixo, até mesmo com Elton, são absolutamente incríveis. E as pessoas dizem, vocês estão mexendo nas coisas, as coisas têm ficado zangadas. Está contido aqui embaixo, neste porão, mas nós trabalhamos duro para manter isso contido aqui. Como foi contido? E quando você conhecer o Wade, ele vai te explicar, porque eu não quero. Ele faz seus próprios rituais religiosos para manter as coisas contidas aqui embaixo. Acredito que exista uma entidade lá em cima. Lorraine não assombra este lugar, mas o espírito dela, quer dizer, a aura dela, sim. Não sei como explicar. Lá em cima é protegido, as coisas acontecem lá em cima, mas lá eu nunca ouvi falar de alguém se machucar lá em cima ou ficar apavorado lá em cima. Sim, eles viram coisas que assustaram eles, mas até o primeiro andar é só atividade. Religioso. Isso é o que Wade faria. E outros padres também fizeram para conter isso aqui embaixo, mas está definitivamente aqui embaixo. Está naquela sala onde a mesa estava também. Ele vai de um lado para o outro pelo corredor que eu vou te mostrar. Você ainda não viu isso? Isso conecta a casa, porque todo mundo acha que é como nos filmes de invocação do mal. Isso não é embaixo, sob a casa. Isso, na verdade, é fora da casa, mas está conectado por um corredor. É um pouco diferente do filme. Isso é só uma parte, muita coisa está guardada. Ainda tem um sótão ali em cima, não sei se você consegue ver. A gente encontrou tanta coisa lá em cima, é insano. É insano o sótão que a gente achou lá em cima. E ontem à noite, acho que uma das caixas estava dizendo pra gente subir lá pra cima. Elton achou várias coisas e trouxe para baixo enquanto as caixas pediam para subir. Acho que há mais coisas lá em cima para vermos, isso é incrível, pois ninguém mexeu ainda. E quanto às experiências das pessoas no museu, você tem algumas histórias do que as pessoas já vivenciaram aqui? Sim, pesadelos, pessoas sendo empurradas e arranhadas aqui embaixo. Eu mesmo já passei por isso em vídeo com vozes atrás de nós. Acho que todos fomos afetados pela Annabelle de algum jeito. Isso me deixa nervoso, até de falar nisso, porque eu nem gosto, se você reparar.
Costumo virar as costas para ela e nem gosto de notar sua presença. Na verdade, porque eu era arrogante, sabe? Eu era mais jovem e meio babaca, quero dizer, sabe? E levava tudo na brincadeira, e aí acontece alguma coisa e você fica tipo, nossa, a coincidência foi demais. Ela estava no meu carro uma vez, eu estava levando ela e acabei ficando muito tempo no hospital. E ela estava no meu carro atrás de mim, enquanto eu dirigia. E eu estava até brincando, né? O que eu acho que você não deveria fazer, sabe? Lembro que eram cerca de 2 da manhã, chovia forte com trovoadas e relâmpagos. Essas são estradas secundárias aqui perto. E pensei, se aquela desgraçada pular da caixa eu pulo do meu jipe, não tô nem aí. Eu lembro de pensar que foi aí que eu deixei ela, na verdade, e logo depois eu passei mal. E eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu fiquei muito. Passei muito tempo na UTI sem diagnóstico. Ninguém sabia o que eu tinha e não sei se foi ela quem causou isso. A coincidência estava lá. Isso foi muito antes de qualquer um ficar doente, e o Tony acabou ligando os pontos e ele realmente chamou um padre para me visitar. Eu precisei de um transplante de coração. Eu era atleta, praticava musculação há anos, desde criança, andava de mountain bike por todo o país, e simplesmente meu coração parou e foi um pesadelo. Mas o Tony realmente conseguiu que um padre viesse até mim e ficasse comigo. Ele colocou um chale de cura em mim e rezou por muito tempo. Meu coração voltou a bater. Eu tinha uma bomba cardíaca, fiquei com equipamentos por mais de 1 ano. Foi uma longa jornada. Não sei, mas até o médico disse, você é um mistério desde que te conheci. Você não precisa mais de cardiologista. Ele disse que você saiu da lista de transplante de coração, com só 1% de chance disso acontecer. Uau! Onde você mora? Ele disse. Isso é loucura. Então eu não sei se isso faz diferença. Eu prefiro andar com cautela, ser mais cuidadoso do que brincar com isso. Mas você sabe, é assim. Foi uma longa jornada, acho que na verdade ao todo foi uma jornada de 6 anos. Desde ficar doente até o cardiologista me dizer há poucos meses que eu não preciso mais de um cardiologista. E a gente não sabe. Como eu disse, essas foram as palavras dele. Essa é a citação dele. Você era um mistério quando eu te conheci e continua sendo um mistério agora. Eu não entendo. Gente, o que aconteceu? Chegou ao ponto de eu perguntar, será que eu estava mesmo doente? Porque, sabe, eu realmente tive uma parada cardíaca, foi tão grave que eu fiquei sem batimentos por 7 minutos. Foi tão ruim assim. Foi um pesadelo. Fico feliz que você entenda. Eu também, mas de novo, eu não sei. Passei muito tempo aqui embaixo. Aquela coisa estava no meu jipe 2 noites antes, sabe? Eu estava brincando sobre isso e tal e... Bom. Melhor prevenir que remediar. Então com certeza de novo. Eu não sei se ela fez ou não. Eu não quero dar crédito para ela nem por ter feito isso, mas eu só ando com cautela perto dela. Sabe, teve uma suposta morte aqui embaixo anos atrás. Ed me contou a história do garoto, talvez você conheça. O garoto de moto batendo no vidro, provocando a Annabelle. Ed o expulsou, ficou furioso. Ed levava isso muito a sério, mas também tinha senso de humor. Ele era um cara ótimo, normal, mas levava isso muito a sério. Disse que expulsou o garoto. Cerca de 1 hora depois, o garoto morreu em um acidente de moto, não muito longe daqui. Mas minha mente científica sempre diz, tudo bem. Ele era um babaca aqui, talvez tenha subido na moto e dirigido igual. Mas, de novo, a coincidência está aí. Então, não sei. Nunca conferi essa história, mas Ed sempre contou pra gente. E o padre que te mencionei que pegou a boneca... E Lorraine disse que mais tarde ela percebeu que consegue ver auras. Que você nunca deve misturar sua aura com aquela coisa. Ela disse, tem uma aura horrível naquela coisa e se você misturar, você está ferrado. E esse era meio que o lance. E tenho certeza que você... De novo, o museu foi fechado por... Meu Deus. Vou chutar e dizer 20. 12. Fechamos devido às leis de zoneamento. Poucas pessoas além de nós estiveram aqui. Mas costumávamos ter pessoas passando por aqui o tempo todo. Acho que ainda está se afastando, então esse barulho é real, mas então é isso. Tenho certeza de que as pessoas têm experiências, espero que escrevam e contem nos comentários e coisas assim, mas com certeza, com certeza, eles vão, espero que façam isso mesmo. E de novo, para as pessoas que dizem, eu perguntei ao Ed uma vez, então o que eu digo para as pessoas que dizem que isso é falso? Ou que não existe esse negócio de fantasmas? Ele disse, Rick, eu digo para eles, fico feliz que você não acredita.
Isso me mostra que você nunca foi atormentado por uma assombração ou por aquilo, porque eu nunca quero que ninguém passe por isso. Se você não acredita, ele disse, tudo bem, é isso. Gostei da resposta, me surpreendeu, mas está tudo certo. Acredite no que quiser. Às vezes é preciso viver certas coisas para acreditar. Eu era um desses caras, sabe? E Dylan também precisava passar por isso para acreditar. Ele não acreditava quando começou a nos ajudar, mas logo passou a acreditar. Muito rapidamente. Quando eu saí lá fora, ouvi a porta ranger atrás de mim e ela não fechou. Sim, da frente ou do corredor. Só, eu estava sentado no banco da igreja e tudo que eu ouvi foi a porta rangendo ao abrir. Eu não sei o que foi. Eu não sei, eu ouvi claramente, tem uma porta que está aberta. Já estivemos aqui embaixo e quando ele começou a ajudar, não acreditava nisso. Eu ria e pensava, deixa ele descobrir se há algo observando ele por trás. E essa é a principal reclamação das pessoas que ficam sozinhas nessa sala, que tem alguém te observando, e nem precisa ser só nessa sala, pode ser onde estava a mesa. Chamamos de sala da fornalha, onde ela fica. Você sente alguém te observando, sente a presença deles atrás de você. E chegou ao ponto de eu sentir eles nas minhas costas. Foi onde ele teve sua primeira experiência paranormal. Então, quero dizer, é você... Perguntou o que você sente na primeira vez que entra aqui. Sim, perguntei. Quero saber como você se sente ao entrar aqui. Você falou exatamente o que sinto, só sinto que estou sendo observado. É uma sensação lá embaixo. E também mesmo com a sua placa dizendo não toque em nada. É quase como ser atraído a tocar em alguma coisa. Veja, é como se fosse tentado. Eu não sei. Eu te conheci faz tipo 1 hora. E muitas pessoas que são sensíveis são atraídas por certas coisas. E você tem que tomar cuidado com isso porque pode te afetar. E nós aprendemos nossa lição com isso. E você é atraído por coisas assim. E é como se eu estivesse ignorando a Annabelle agora, só deixando ela para trás, sem bloqueá-la. Eu só não estou dando atenção a ela atrás de mim agora. E é isso que eu costumo fazer aqui embaixo muitas vezes. Certo, assim eu não assusto o Easy mais. No início fiquei tão assustado que desisti. Lorraine me convenceu a voltar. Ela é tão doce que eu tive que voltar. E eu nunca mais senti medo. Foi mais aquela curiosidade que começou a me pegar. Ou o fascínio pelo que são assombrações. Certo, por que isso está acontecendo com a gente? Trabalho na Universidade de Yale, como disse, tenho uma mente científica e tento entender isso. Então, você mencionou que muitas pessoas têm algo em comum quando entram aqui e sentem... Como no que você disse? O que era? Sim, observando, e às vezes o ar aqui embaixo é tão pesado que não dá para ficar. Não é sempre, agora mesmo não sinto. Mas eles estão olhando, isso é normal. Sempre parece que alguém observa. As pessoas podem dizer, você está paranoico ou impressionado com tudo isso, certo? Isso aconteceu na sala da fornalha. Como eu disse, não há artefatos lá, mas está conectado. Isso aconteceu no porão. Ou você sente como se algo... É exatamente isso que eu sinto. Sim, até desconhecidos já disseram isso ao virem aqui pela primeira vez. E às vezes eu penso, tudo bem, você está ficando impressionado, mas é um atrás do outro. E obviamente há rostos e tal que estão voltados para nós, mas também há objetos que não têm rosto. Certo, e eu acho que você provavelmente é um cara razoável. Sabe, tudo bem, mas você conhece aquela sensação de estar sendo observado, né? Sim, exatamente. Sim, é diferente. Está por toda parte aqui. Eu posso sentir, sim. É meio que... Posso te dizer, desde que senti aquele puxão na minha jaqueta, parece que tem alguém parado no meu ombro. Certo. E você sabe, tem um cara bem atrás de você. Não tem. Certo. Ele está bem atrás de você. Tanto faz. Foi você que sentiu algo puxando aqui embaixo também ou foi tocado? Não, senti baterem na parte de trás da minha cabeça. Foi assim mesmo. A palma da mão de alguém bateu na parte de trás da cabeça dele. Na verdade, eu estava mais ou menos onde você está. E algo simplesmente fez assim na parte de trás da minha cabeça. E aí eu só saí andando. Matt disse que alguém puxou sua camisa atrás e acusou Wade, mas ele não estava perto. O Wade pode explicar quando você falar com ele. A gente sente toques aqui embaixo, coisas diferentes. Ou pode ter sido minha garrafa de água. Desculpe, provavelmente fui eu, estou segurando uma garrafa de água. Não sei se sou eu fazendo barulhos. Sim, está por toda parte aqui embaixo. E novamente não há ninguém acima de nós. Muitos pensam por causa dos filmes que há alguém no andar de cima, mas acima de nós só há o sótão e o teto. A casa está levemente desnivelada. Sim, estamos, graças a Deus. Bom.
Há outros objetos que a gente não cobriu que sejam interessantes? A Warner Brothers nos presenteou com isso do Capron. Annabelle de volta para casa e a cabeça dela está ok. Não vou tentar consertar. Fique na frente da câmera. Sim, mas ela está olhando para baixo. Está estranha, mas não é amaldiçoado, e sim um objeto de cena de filme. Mas é um que foi usado em cena. Sim, isso é legal. Acho que usaram 10 ou 8. Eu esqueci o que ele disse de Annabelle de volta para casa e ele nos deu de presente. Agora, o motivo dela estar aqui e não ali é porque essa é a Annabelle dos filmes. As pessoas pensam nela. Somos cautelosos ao colocar ela perto da Annabelle para evitar qualquer efeito. Talvez, de alguma forma, acabar amaldiçoando ela. E ainda tem boatos de que você tem 2 Annabelles, mas nós não temos 2 Annabelles. As pessoas falam isso o tempo todo na internet, mas só existe uma Annabelle, e é só isso. Jamais faríamos isso porque, novamente, se fingíssemos que era Annabelle. Estaríamos, na verdade, colocando essa maldição na boneca, fazendo-a acreditar no que é. Se você acredita em algo com bastante força, eu acredito que isso pode realmente dar início a algo, como um tipo de eco. Então, aquilo é um objeto de filme, não é ela, ela é. Quando eu a vi pela primeira vez, quando disseram, essa é a Annabelle, eu fiquei tipo, essa é a Annabelle? Eu disse, quem diabos daria isso para o filho? Quem diabos compraria isso para o filho? Isso é muito assustador, mas era o que eles queriam para o filme. Tem gente que afirma que a Warner, quer dizer, sei lá, a Mattel, seja lá qual for a empresa, a Hasbro, não quis liberar os direitos. Não sei, mas sei que James Wan queria algo para criar o clima, e essa é a primeira cena de Invocação do Mal. É o close no olho dela e depois a câmera se afasta para criar o clima do filme? Então eu fiz isso. Você quer ver a passagem? É meio misteriosa. Claro, sim, incrível. Certo, vamos dar a volta. Sim, ela é bonita. Eu acabei de comprar uma. Sério? Não é uma tela? Sim, essa é a que foi usada no filme. Beleza. Então isso aqui é realmente uma passagem. Ed chamava isso de passagem assombrada porque o Ed era muito brincalhão, mas estava certo. É realmente uma passagem assombrada, não é brincadeira. Há alguns degraus aqui, então tome cuidado ao entrar. E Elton realmente arrumou isso aqui. Isso conecta a casa ao museu e era um artista. Elton encontrou muito do trabalho dele. Algumas das coisas já estavam aqui. Nós dedicamos isso, na verdade, ao Dan Rivera, que perdemos, era um dos nossos principais investigadores, um cara incrível. E essa era a piada dele. Boneca, então é só isso. Foi divertido. O Wade também é artista, o Wade pintou... Dan, e também muitos dos quadros que você vê aqui. Encontramos várias dessas que Ed Warren pintou, espalhadas por todo lado, foi incrível. E esse é o famoso corredor, se você viu nossa primeira transmissão ao vivo aqui. Quando Matt estava aqui e Matt estava do outro lado desta porta e essa porta começou a se mover assim para ele. Sério? É assustador. Acho que o Matt correu escada acima, pisou em 3 degraus. A gente dizia para ele descer de novo, mas ele não queria. Eu falava, cara, você acabou de comprar uma casa, você tem que descer, essa é a sua casa. É. Então você vai reconhecer esse cômodo, cuidado com a cabeça, isso é... Obrigado. Antes esta era a nossa sala de reuniões e mantínhamos esta porta fechada. Vou chutar de novo, acho que 13 anos, e o Elton realmente abriu de novo e limpou tudo. Estava cheio de coisas. Então, a dedicação do Elton a esta casa é incrível, é realmente impressionante o que ele fez aqui e é isso, é o que é. Podemos detalhar depois, se quiser. Elton vem aqui e sabe muita coisa por estar sempre nesta casa. Isso foi bom. Que bom que você gostou. De nada. Podemos filmar mais coisas depois. Não consegui te mostrar tudo no museu porque sua cabeça já fica frita vendo tanta coisa. Mas tem 700, acho que vou errar esse número. 21 itens em exibição lá, mais as coisas que ele acabou de trazer, que ele vai te contar onde estavam. Os bonecos de voodoo. Ed amava o Halloween, então fizemos uma exposição lá. Elton trouxe várias coisas e outro dia estávamos limpando o local. Tiramos os itens de Halloween porque as pessoas querem investigar aqui e não dá para investigar com esses adereços. Levamos elas com cuidado para o escritório do Ed, que eu não te mostrei. Deveria ter mostrado. Desculpa, mas a gente colocou as coisas novas do Elton em exposição lá e ele tem muita coisa legal. O escritório do Ed fica fora do caminho, na verdade é só um escritório mesmo, tem uma mesa lá dentro, alguns dos equipamentos antigos dele estão lá. É legal. Eu devia ter mostrado. Podemos voltar se quiser ver.
Sei que o Elton vai te trazer de volta, mas era o escritório do Ed Warren. Podemos mostrar enquanto você está aqui. Vamos resolver isso e depois pode voltar lá fora. Eu tinha esquecido completamente do escritório dele, segunda vez passando pelo túnel, né? Acho que aquilo te dá uma baita convulsão. Você tem aquele? Eu tenho. Olha pra ele tipo, meu Deus, cara. Cuidado onde pisam, pessoal. Beleza, eu sei, porque sou eu que tropeço nisso o tempo todo. Mas a gente tinha uma caixa de música ali no passado, tipo, e eu só meio que apontava pra lá. Eu estava olhando lá pra baixo e, de repente, você vê algo espiar na esquina, voltar de novo, espiar na esquina de novo. A caixa de música disparou, o sensor no chão disparou. E foi bem impressionante. Aí, alguns minutos depois, estava na caixa. Elton estava segurando na caixa. Ficou lá dentro por uns 3 ou 4 minutos. Dava para ver algo na caixa empurrando para cima, como se tentasse sair. Foi incrível, na verdade, e durou cerca de 4 minutos. Então é meio louco. O escritório do Ed fica bem atrás de você. Tá meio escuro aqui. A gente trouxe uma luz para você. Esse era o escritório dele, onde ficávamos e ele guardava seus equipamentos. Essas são as coisas de Halloween dele, que ele guardava com cuidado e agora expusemos. Tem muitos livros aqui atrás e muitos arquivos aqui também, arquivos vazios que a Warner Brothers provavelmente pegou da gente, mas não que isso seja ruim. Eles precisavam fazer o filme, usaram várias histórias dele e penduramos sua pintura. É isso. Lembro do Ed com seu gravador antigo, esse era o equipamento dele. Também tínhamos a Lorraine. Ela era nosso equipamento principal e era só isso que a gente usava. E esse era o escritório dele. Ele ouvia as fitas aqui atrás e tudo mais, e era algo realmente incrível. É bacana ver o equipamento deles. Sim, eu me lembro do gravador, é meio engraçado. Quero dizer, sabe, eu lembro que ela usava aquilo e ele também tinha esses aqui. Tem o velho gravador atrás de você. Sim, legal, você passava a fita por ali, você puxava a fita por ali. Ele escreveu vários livros que eram sua fonte de renda junto com conferências. Alguns estão aqui atrás, além de manuscritos encontrados. Achamos os rascunhos originais antes da publicação. O demonologista publicou um rascunho em si, o rascunho datilografado com erros e tudo, correções e tal. Vocês sabem quem são os novos proprietários do prédio? E vocês conhecem esse cara dos nossos vídeos anteriores. Ele é um amigo muito próximo nosso, o Elton. Então, como tem sido ser dono desse lugar, cara? Conta pra gente. Cara, tem sido realmente inacreditável. Aconteceu muito rápido. Já tinha brincado com o Tony, o Dan e todos anos atrás. Quando vim aqui pela primeira vez, perguntei: vocês algum dia querem vender isso aqui? Sempre faço isso onde vou, pois sonho ter um lugar assim. Em abril, recebi uma mensagem do Dan enquanto estava de férias, as primeiras em anos. Prometi a Ginger que não trabalharia. E eu literalmente olho para o meu celular, vejo o Dan e ele só diz: "Ei, cara, você quer comprar uma casa?" E eu olho para a Ginger, mostro para ela e pergunto: "Posso?" E ela diz: "Vai lá." E o Dan fala: "Ei, eles estão pensando em vender a casa. E você gostaria?" E tudo isso. Resumindo, acabei falando ao telefone com o Tony, a Judy, o Chris e todo mundo, e só conversando sobre a casa. Havia o receio de que, ao vender a casa, ela caísse nas mãos erradas de alguém sem intenção, legado ou respeito adequados. Eles me conheciam. Dormi aqui por 5 noites seguidas durante uma transmissão beneficente 24 horas por dia, 7 dias por semana para arrecadar mais de $500 mil para o Feeding America. Passei muito tempo com eles e acho que perceberam. No fim, isso aconteceu em abril. Documentação, tudo isso. Nós legalmente passamos a ser donos da casa em 4 de agosto. Então, quase 4 meses, acho que certinho, acabamos sendo donos da casa e anunciando isso em 4 de agosto. Em 8 semanas, não sei se você já viu como a casa era antes nos vídeos antigos, a maioria dos cômodos estava cheia de caixas, encontramos mofo preto, tudo alagado, além da fundação e do encanamento rachados. Quero dizer, essa casa não era habitável. E isso é só a parte da casa. E aí, todo santo dia. Mas o lado bom disso é que, por estar nessas condições, sabe, a maioria desses lugares não era mexida há uns 12, 13 anos. O porão inteiro permanecia intocado. Então, dito isso, eu revirei cada pedacinho. Tipo, sim, tinha decoração de Natal. Sim, tinha coisas de espada. Mas aí tinham as cartas.
Havia cartas reais para Lorraine Warren, Ed Warren e depois deles para outras pessoas. E todas essas coisas incríveis que nunca tinham sido documentadas. Tipo, eu assistia a todos os documentários, todos os filmes, todas as entrevistas. Sempre tive essa fascinação estranha quando dizem que trabalharam em 10.000 casos. Fico pensando, como? Isso não fecha em termos de tempo, não tem como fazer isso. Até eu pensava, eles disseram isso, mas como? Percebi que eles recebiam milhares de cartas de pessoas pedindo ajuda com situações em casa e eles respondiam. E tipo, ei, estou lidando com isso, o que eu faço? E eles respondiam, eu tinha esse item. E eles respondiam a todas essas pessoas. E mesmo que eles não pudessem ajudar pessoalmente, eles acionavam um membro do clero, um padre ou alguém que eles conheciam nesses diferentes lugares. Então eu pude ler todas essas cartas, ver como eles respondiam às pessoas, as fotos. Eu pude ver todos os cheques que eles escreviam para caridade. Tipo, eu aprendi o quanto eles não eram ricos. Muitos pensam que eles ganharam muito dinheiro. Eu vi todos os extratos bancários deles. Eu vi todos os extratos bancários deles de tipo 2001 até 2019, tipo todos mesmo. Eu aprendi muito sobre eles durante esse processo e acho que sou muito grato pela casa estar do jeito que estava, porque isso me obrigou a examinar tudo com extremo detalhe. Acho que são coisas que se perderiam ao longo do caminho. E isso me permitiu conversar com Tony e Judy e fazer perguntas mais profundas que tivemos, sabe, fora das câmeras, para entender mais sobre os pais dela. Então, eu acho que esse processo de possuir a casa em si tem sido inacreditável. As pinturas que encontrei as pinturas dos Warren. Eu nem sabia que os Warren pintavam. Encontrei-as no sótão bem acima de você. Lá estavam várias pinturas coloridas como desenhos animados. Pensei, isso não tem nada a ver com o que Ed pintava. Aí vi a placa. Pinturas de Lorraine Warren. Fiquei tipo, caramba. Tipo, eu não... E até mesmo a Judy disse, a gente não vê essas há 40, 50 anos. Então, aprendi muito. Descobri que o nome dele é Edward Warren Miney. Encontrei a pintura original assinada como Miney. Tipo, as primeiras coisas dele, antes de ser Ed Warren ou criar o Barn Door Studios. Então, consegui voltar no tempo. E eu realmente fico feliz que você seja o proprietário. Valeu, cara. Ao contrário de qualquer outra pessoa. Porque eu sinto que você realmente se importa. É como se fôssemos seus amigos há anos, como se já te conhecêssemos. Então, Não, eu me importo sim. isso aqui tá bom, cara. É um lar. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, pra mim sempre foi a casa do Ed e da Lorraine Warren. Tem algum objeto aqui que te assusta? Porque eu sei que você é um cara bem cético. Sim. É só que, de novo, eu falo isso agora, mas como eu disse antes, agora eu fico meio ansioso o tempo todo. Tipo, literalmente, toda vez que eu olho o celular, eu penso, que notícia ruim eu vou receber agora? Esse é o nível em que eu estou. Quando comecei a vir aqui, o Wade dizia, imagine-se na luz branca. Tony falava, faça isso. Dan falava, faça aquilo. E eu fazia tudo, mesmo não sendo, uma pessoa religiosa nesse nível, mas eu fazia. E além disso, eu sempre sinto como se eu estivesse protegido. Então, se você tivesse me feito essa pergunta 7 semanas atrás, antes da primeira invasão, eu diria não. Esse é só o meu pensamento. Mas agora estou começando a perceber, ok, talvez, o problema seja que eu não sei o que cada item está fazendo. Claro, eu naturalmente pensaria na Annabelle, mas eu, não sei. Eu literalmente não consigo provar de um jeito ou de outro. Tem tantos itens, tantas histórias e energias aqui dentro. É meio que uma bateria gigante de energia. Então, quando se trata da Annabelle e de muitas bonecas assombradas, eu sei que já postei vídeos de bonecas assombradas. Você também já fez isso. Mas as pessoas sempre dizem, desculpe por olhar para você. E elas pedem desculpa porque acham que essas coisas podem passar pelas telas. E conversamos com um cara na casa Garnet que disse que acredita que as coisas podem passar pela tela. O que você acha de tudo isso? É perigoso alguém assistir imagens da Annabelle? Acho que as pessoas que dizem coisas como me desculpe por olhar nos seus olhos estão na verdade fazendo isso. E não quero soar condescendente, mas acredito que deveriam fazer isso. Essas são as pessoas que sentem que podem ser afetadas. Eu realmente acredito que manifestação é real, que se você se concentrar, esta casa é um exemplo disso.
Tipo, por anos eu dizia, um dia eu vou ser dono da casa. Eu tenho todas as mensagens de texto com meus amigos, com Dan, tipo, todas essas coisas diferentes de um dia eu vou ser dono da casa. Tipo, um dia, sabe, eu realmente acredito nisso de verdade. Acredito que, se pessoas pensam que a boneca pode afetá-las pela tela e precisam dizer você não pode, elas devem fazê-lo. Porque eu acho que essas pessoas podem mesmo. Se você realmente acredita, tipo, eu acho que essa boneca pode me afetar, eu acho que essa boneca pode me afetar, essa boneca pode me afetar. Se acredito em manifestação positiva, por que o contrário não existiria? Então é isso. Mas eu não acho que seja necessariamente a Annabelle ou a entidade, o demônio dentro dela que está tipo, eu estou te vendo pela tela, deixa eu te pegar. Eu acho que é só você mesmo permitindo que essa energia negativa chegue até você. Bem, acho que estamos quase prontos para começar. Queremos começar aqui ou você quer começar na casa? Eu quero começar na casa. olá.